Agora vamos ver a implementação do Monte Carlo Tree Search, que apesar do algoritmo ser simples, a implementação dele é um pouco complicada, tá? Então a gente tem aqui o algoritmo principal, que recebe uma árvore que representa a árvore de conhecimento que você tem até agora, e retorna essa árvore atualizada, né? Então ele faz todo um passo do Monte Carlo Tree Search e te retorna essa árvore atualizada. Então a base desse algoritmo, né? Então o principal desse algoritmo é você repetir essa chamada do Monte Carlo Tree Search, começando de uma árvore vazia, né? Então você repete N vezes isso aqui para você gerar uma árvore que tenha o conhecimento mínimo necessário para que você possa aplicar no seu jogo. Então, basicamente, o que, que você faz? Você tem o nó atual. Se por acaso não existe nenhum nó para expandir, todos os nós folhas da sua árvore atual são nós terminais, então eu não faço nada porque não tem mais o que fazer, né? A não ser que eu queira atualizar a probabilidade de cada nó ser o melhor ou não. Mas aqui no caso eu estou meio interessado em reconstruir uma árvore de busca sem ter que construir ela inteira, apenas a parte que interessa. Caso contrário, eu vou fazer o processo, né? Então faço a expansão, faço a simulação e depois faço a retropropagação. Então eu vou explicar cada um desses passos em separado. Como a gente precisa navegar na árvore, né? Embora algoritmos de percurso em árvore são simples, algoritmo de aplicar uma função em cada nó da árvore é simples. Aqui eu vou precisar caminhar para frente e para trás na árvore. Então eu vou precisar caminhar para frente na hora da expansão, da simulação e para trás na hora da retropropagação. Então, para isso, eu criei uma estrutura chamada thread, né, que ela me ajuda a reconstruir a minha árvore uma vez que eu estou caminhando por ela. Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque cada linguagem de programação vai ter uma forma diferente de você interagir com isso. Então vamos lá. Vou passar agora para a função de expansão para a gente ver como que pode ser implementado. Aliás, antes da expansão, né, eu tenho que fazer o de seleção, porque primeiro eu escolho o nó que eu vou expandir para depois expandir. Então vamos agora para seleção. Então no caso da seleção, né, eu vou pegar uma árvore e retornar outra com a posição do nó selecionado, né? Eu vou fazer o seguinte: se por acaso eu atingir um nó vazio ou um nó proibido, eu vou emitir um erro porque isso não pode acontecer. Na prática eu posso inclusive apagar essas linhas, que isso aqui é só para depuração caso você esteja tendo erro. Mas a função select, né, é basicamente essa parte aqui que fala o seguinte: tem algum filho vazio no nó n? Então, o nó n tem algum filho que precisa ser expandido? Sim, então eu vou expandir esse nó. Tá? Então quer dizer, eu cheguei num nó que eu tenho a possibilidade de expandir porque eu ainda tenho algum filho que nunca foi experimentado, que eu nunca passei por ele. Outra possibilidade: todos os nós filhos desse nó n são estados proibidos, eu não posso expandir mais. Eu vou retornar ele também porque eu não tenho mais o que fazer. Além disso, eu não posso expandir, né? E aí eu vou usar ele como um nó terminal que vai só atualizar a tabela de probabilidade e pronto. Caso contrário, eu vou verificar o filho desse nó que tem a maior confiança, de intervalo de confiança, né? Eu gero um novo passo para esse nó. Então eu pego esse nó atual e o filho que eu selecionei aqui e eu ando um passo, ou seja, eu crio esse nó filho que tem a maior confiança.
E aí eu repito recursivamente, né? Até chegar nesse caso do nó terminal. Então, o que basicamente eu estou fazendo aqui é o seguinte. Digamos que eu estou num nó N1 e eu tenho três filhos, N11, N12 e N13. E eu verifiquei que desses filhos, o N12 é o que tem a maior faixa de confiança. Aí eu vou expandir esse filho N12, digamos que ele tem um N121 e N122, ele tem dois filhos apenas. E aí eu verifiquei que o N12 é o que tem maior nível de confiança, né? Maior faixa de confiança. Só que aí eu reparo que esse N12 é um nó que ainda não tem nenhum filho expandindo. Né? Então, ou até tem, só que nem todos foram expandidos. Digamos que ele tem as seguintes possibilidades de ramificação: N1211, N1212, N1213. Mas o N1212 nunca foi atravessado, né? Eu nunca cheguei nesse nó. Então, nesse caso, eu vou criar, né, o N1212 e eu vou passar para o próximo estágio, tá? Aí veja, uma vez que essa ramificação se tornou completa, próxima vez que eu chegar aqui, eu não vou parar nesse nó. Eu vou expandir um desses três nós aqui que não tem filhos. Então o procedimento ele vai percorrendo até chegar num nó que não tem os seus filhos completos e vai preencher aqueles filhos, tá? Até que ele preenche. Então é isso. Então essa é a primeira parte, que é a seleção. Bom, agora que eu escolhi o nó, eu vou expandir, né? Para expandir, eu vou primeiro selecionar um dos filhos aleatoriamente, né? Então esse nó que eu vou expandir, inicialmente não tem nenhum filho, ou pode ter parte dos filhos, e aí eu vou escolher um desses filhos que podem ser expandidos aleatoriamente para criar o nó. Então eu vou atualizar o passo, né? Então eu chamo esse next step, né? Que vai gerar a próxima árvore, o próximo nó da árvore, e vai inserir na minha árvore de jogos. Então, se eu tenho uma árvore que está, por exemplo, N1, N2, N3, eu escolhi o N3 para expandir. E aí eu escolhi o primeiro filho do N3, N31. Pronto. Então eu vou criar esse nó e vou inserir ele na árvore. Aí eu vou verificar qual que é o próximo jogador, né? Se for um jogo que tem mais de um jogador, eu tenho que fazer esse passo aqui para saber qual que é o próximo jogador referente a esse nó que eu estou criando. Vou atualizar o estado, né? Então eu faço a jogada para aquele nó e crio o nó, né? Crio o nó, só que veja a informação aqui de quantas vitórias e quantas jogadas passaram por esse nó, começa com 0, né? Então, de 0 jogadas, 0 vitórias. Coloco a informação do jogador referente a esse nó, o estado e quais são os filhos que ele pode gerar. E aí pronto, eu expandi esse nó, eu vou retornar esse nó com a caminhada para que eu fique nessa posição aqui. Tá? Então eu vou alterar minha árvore original para que ela tenha essa informação do novo nó e eu retorno essa nova árvore, né? Junto com a posição que eu me encontro nela, que é nesse finalzinho da árvore, que é nesse nó que eu vou trabalhar. Agora vamos para o próximo passo, que é a simulação. Na simulação, eu simplesmente faço jogadas aleatórias até que eu chegue no nó terminal. Então eu faço o seguinte, olha, simulação do jogador P com o estado do nosso jogo da velha B. Se é uma posição de vitória, eu retorno a pontuação. Se é uma situação de empate, eu retorno 0 como pontuação, né?
Então aqui eu estou falando qual é o score, a pontuação do meu jogo, caso ele seja terminal. Se não for um nó terminal, eu vou escolher uma posição aleatória para jogar, né? Atualizo o meu tabuleiro e chamo a função simulação recursivamente, mudando o meu jogador, né? Para o next player, o próximo jogador. E eu faço isso até que atinja uma dessas condições aqui de vitória ou empate, né? O vitória aqui é um jogador pelo menos ganhou. Eu não sei qual foi. Tá, então pronto. Então, uma vez que eu expandi o nó, eu faço um percurso aleatório, só que sem gerar uma nova árvore aqui. Eu já não penso mais em árvore, eu só faço a jogada aleatória. Uma vez que eu recebi a pontuação, eu vou para retropropagação. Na retropropagação, né, então agora eu tenho um score e eu tenho esse zíper, né, o zíper, lembrando, é a composição de um caminho da árvore que eu tenho para percorrer e da minha árvore, do meu nó atual da árvore. Então ele simplesmente fala uma coisa assim: eu tenho essa árvore aqui, N1, N2, N3, N4, N5, N6, e eu estou atualmente no nó N4. Ele me permite voltar do nó N4 para o nó N2, do nó N2 para o nó N1, e quando eu chego no nó N1 eu tenho na verdade a árvore completa reconstruída, né? Não precisa se preocupar com os detalhes disso agora, de implementar esse chamado zíper, mas aqui é só para saber que eu tenho uma estrutura que me permite caminhar livremente pela minha árvore. Então a retropropagação vai fazer o seguinte: ele recebe a pontuação que eu vou carregar para cima, né? Se eu cheguei no final da minha thread, do meu zíper, ou seja, se essa lista aqui for vazia, quer dizer que eu não tenho mais como subir para cima na árvore. Então, esse N aqui representa a árvore completa. Eu só retorno N. Caso contrário, né, eu vou verificar, eu vou ajustar a pontuação de vencedor para esse jogador, para o jogador desse nó. Tá? Então, node wins, ele vai representar quantas vitórias tem nesse nó. E aqui quantas vitórias tem nessa thread que eu estou considerando nesse momento, né? E aí aqui ele vai fazer o seguinte: ele vai atualizar o nó, somando o número de vitórias atual com a pontuação que eu ganhei agora, né? Então, ou seja, o winner score, essa função winner, ele vai verificar o jogador. Se o score, se a pontuação for mais 1 e o jogador for o xzinho, ele vai retornar 1 dizendo você ganhou mais uma vez, senão retorna 0. E se for o contrário, for um score menos 1 e o jogador bolinha, ele retorna 1 para dizer que ele ganhou, e caso o score seja mais 1, ele retorna 0. E o score sendo 0 vai retornar 0 porque você não ganhou, você empatou, né? E aí você pode decidir também considerar como vitória, sei lá. E aqui eu também vou acrescentar mais 1 na quantidade de jogadas, né? Então eu já fiz uma jogada e ganhei ou perdi, né? Em seguida ele vai gerar os irmãos do nó N', tá? E vai reconstruir o nó. Então aqui é bem específico dessa implementação, né? Então não precisa se preocupar em entender isso, porque é específico para essa linguagem. Aqui eu só estou reconstruindo os nós através dos irmãos de N para poder fazer o seguinte, só para ilustrar um pouco. Imagina que eu tenho essa árvore aqui, N3, N4, N5. E junto dela, com a estrutura do zíper, eu tenho uma árvore mais ou menos assim: N1, N2, N6, N7. Essa árvore aqui representa o que tem acima do nó 3, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é juntando essas duas árvores para montar isso aqui: N1, N2, N6, N7, para reconstruir a árvore inteira, tá? Legal, então uma vez que eu fiz isso,
Caso ainda tenha algo além para eu subir para cima na minha árvore, eu vou chamar recursivamente agora com o restante que eu tenho que caminhar. E feito isso, eu tenho o meu algoritmo completo, que eu vou mostrar na aula síncrona a execução dele.